Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico, seja bem-vindo a mais um estudo a respeito das doutrinas cristãs. Na aula de hoje nós daremos abertura, início à doutrina da eclesiologia, ou a doutrina da igreja. A partir de agora nós vamos falar sobre esse assunto tão importante e tão interessante. Vamos abordar vários aspectos a respeito da igreja, o seu propósito, a estrutura, governo, liturgia, um pouco sobre a membresia, algumas questões bem importantes para que nós possamos conhecer esse tema. Meus irmãos, é um tema maravilhoso, importante e interessante, que eu convido você então a iniciar essa jornada comigo. Mas antes de nós prosseguirmos, vamos orar para que Deus abençoe esse estudo, a minha vida e a sua vida. Então, onde você estiver, em sinal de reverência a Deus, feche seus olhos, incline a sua cabeça. Meu Pai, obrigado, Senhor, pela sua bondade, misericórdia, pela sua graça. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sustentado esse estudo e chegamos a mais uma nova etapa. Depois de ter passado por tantos temas, depois de ter passado por tantos assuntos, ter enfrentado tantas matérias, Senhor, estamos chegando, Deus, ao final. Apenas mais 2 temas e esse sendo o penúltimo. Senhor, obrigado. Obrigado por ter mantido-nos até aqui. Obrigado por ter nos abençoado, Deus, com o seu conhecimento, com a sua bondade, com a sua benignidade. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha, Deus, a abençoar esse tema e especialmente a aula de hoje, para que nós sejamos edificados na sua graça, sejamos ensinados pelo Teu Espírito Santo, que tenhamos mais sabedoria, mais entendimento, mais clareza. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha operar em minha vida, me dando, Deus, as habilidades necessárias, me revestindo do Teu Espírito, para que eu possa, Deus, compreender os Seus caminhos, e que o Senhor possa, Deus, me orientar, Senhor, e me ajudar, Senhor, a falar com graça e falar com entendimento. Senhor, eu oro, Deus, pelas pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo essa aula. Eu oro, Deus, para que a sua graça, a sua mão seja sobre elas. Que o Teu Espírito dê sabedoria, dê entendimento, que o Teu Espírito abra a mente e o coração delas para que elas conheçam, Deus, a sua palavra, conheçam, Deus, a sua verdade. Dirige, Senhor, segundo o seu poder. Dirige, Senhor, segundo a sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o slide que aparece a você é uma introdução, e essa introdução vai nos perseguir durante algumas semanas, algumas aulas, e ela tem 2 textos iniciais que são importantíssimos para que nós possamos desenvolver esse tema e essa matéria. O primeiro deles é o de Mateus capítulo 16, verso 18, que diz: "Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." O Salmo de número 133, ele completo, são apenas 3 versículos, diz: "Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre." E aí tem alguns textos, algumas palavras a respeito de temas importantes com relação a essa introdução. Existe um movimento muito comum nos dias atuais, que é o movimento dos desigrejados. Pessoas que dizem que é melhor não estar em uma igreja. Pessoas que dizem que a sua vida é a igreja, e seguem isolados, sem participar de uma instituição, sem participar de uma igreja local. Alguns pregadores estimulam pessoas a saírem da igreja por qualquer motivo, seja por algum inconveniente, seja por alguma doutrina, às vezes nem tão relevante, mas muitos ficam sugerindo, e impelindo e estimulando uns aos outros a saírem de igrejas, e alguns se tornaram líderes deste movimento. E algumas pessoas, elas têm essa inclinação de sair da igreja, de abandonar essas igrejas e seguir uma vida solo, seguir uma vida individualista, seguir uma vida isolada, sem interferências. E existem os desigrejados dentro da própria igreja, que são pessoas que elas não saíram do âmbito material da igreja, mas elas saíram do âmbito espiritual e do propósito da igreja.
Elas estão na igreja, mas elas não confiam na pregação. Elas estão na igreja, mas não têm aconselhamentos. Elas estão na igreja, mas não seguem direções. Não servem em ministérios. Não têm relacionamento uns com os outros. E alguns até estimulam esse modelo de igreja que é um modelo isolacionista. Um modelo onde as pessoas não precisam e nem devem ir à igreja para ter esse tipo de relacionamento uns com os outros. É até jargão para determinados pregadores e mestres que, poxa, você não vai à igreja por causa de pessoas, apenas por causa de Cristo. De tal maneira que procurar qualquer tipo de relacionamento na igreja é um erro, é um equívoco. E por causa desse tipo de ensinamento, por causa desse tipo de visão, muitas pessoas estão dentro da igreja e fora ao mesmo tempo. Elas estão, como dizem, de corpo presente, mas o seu espírito e o seu comportamento e a sua praxe a afasta do verdadeiro propósito da igreja. Esse movimento é forte, esse movimento ele tem influenciado muitas pessoas e é um crime contra a palavra de Deus, é um crime contra a Escritura Sagrada. A palavra de Deus, nesses dois textos que eu trouxe aqui, elas mostram que a origem da igreja, ela foi idealizada por Jesus Cristo. Ela foi idealizada por ele, nesse âmbito neotestamentário. Não foi uma ideia de Pedro, não foi uma ideia de Paulo, não foi uma ideia dos discípulos de Pedro, ou de Tiago, ou de Paulo, ou de João. A ideia da igreja é algo que nasceu no coração, na mente divina, e compartilhada conosco, para a nossa saúde, para o nosso benefício, para a nossa edificação. E no Salmo de número 133 vai trazer como que essa comunhão, como essa unidade entre os irmãos, ela é abençoadora. Como essa unidade transforma e faz bem. Então a igreja, ela é um propósito, é um projeto de Deus para as nossas vidas. Ela é um projeto divino para nos transformar, para nos abençoar, para nos proteger, para nos prover e nos suprir em várias áreas. É um projeto de Deus, que ele tem como escopo desenvolver e fortalecer o relacionamento de cada um com Deus e de cada um entre o seu próximo. É a unidade. Quão bom e agradável ou suave é que os irmãos vivam em unidade. O propósito da igreja é essa reunião. Então a igreja, ela é uma grande bênção se você conseguir usá-la de maneira apropriada. E é bem da verdade, todas as coisas da Escritura, todas as coisas que Deus trouxe para a humanidade, elas são boas se usadas legitimamente. O sexo, o casamento, a paternidade, a vida profissional, os talentos naturais, todas as coisas são boas se usadas de maneira legítima. E a igreja não fica fora. Se usada de maneira legítima, de maneira correta, escriturística, ela será uma grande bênção na sua vida. Então esteja entendendo e dentro desse estudo desse tema, porque você vai entender o propósito, a estrutura, você vai entender mais sobre liturgia, vai entender mais sobre governo de igreja, ordenança, sacramento, muitas coisas que vai trazer mais sentido e propósito para você dentro da igreja, ou você que não faz parte de uma igreja, você vai se encantar com o propósito de Deus para a igreja, ver a bênção que isso significa e quem sabe procurar uma para que a sua vida seja transformada através do propósito de Deus. Então vamos para o conceito, que é o próximo slide, e diz o seguinte, Pirma: o que é uma igreja? A questão pode ser solucionada se considerarmos as palavras que descrevem essa instituição, as palavras que descrevem os cristãos, as ilustrações que descrevem a igreja. A igreja, na Bíblia, a Bíblia não é feita de conceitos, não é como uma enciclopédia, o que é determinada coisa, vai lá na letra tal que vai ter um conceito. Normalmente, as coisas espirituais, elas foram reveladas em partes. Elas foram reveladas em prismas, óticas diferentes, de tal maneira que a maneira didática de Deus é conceder para nós uma visão múltipla, uma visão abrangente, diversificada, para que nós possamos compreender, de tal maneira que nós encontramos cada peça desse quebra-cabeça em toda a Escritura Sagrada. Então é importante o que? Eu quero saber o que é a igreja, como em muitos outros temas. Eu vou procurar os termos utilizados para isso, o contexto utilizado para isso, o propósito, quando esse termo está engajado, as pessoas que compõem essa instituição,
E quando eu consigo entender os nomes e os termos, eu consigo entender o propósito, eu vou unindo essas ideias. E assim também acontece para que nós possamos entender melhor o significado de igreja. Existem termos bíblicos, existem as pessoas que compõem, existe também algumas imagens, algumas ilustrações sobre este propósito. E isso vai nos ajudar a crescer e a compreender bem o conceito, tá bom? Então vamos passar por essas ideias, por essas considerações e entender qual é o conceito, o que significa uma igreja. Em primeiro lugar, no mesmo slide que nós estávamos, palavras que descrevem essa instituição. A palavra grega no Novo Testamento para igreja é eclésia, isso que significa congregação, uma assembleia a qual todos os crentes permanecem. E o termo eclésia, ele pode ser aplicado, pode ser visto em 3 contextos diferentes. Então, em primeiro lugar, a Escritura usa eclésia. E o termo eclésia significa uma reunião, um ajuntamento, uma assembleia. Então, basicamente, e de maneira simples e bem direta, o que é uma igreja? Uma igreja é uma reunião, é um conjunto de pessoas. Pronto. O termo cru é isso. Um conjunto de pessoas. E a gente vê que esse termo eclésia vai falar desse conjunto de pessoas em 3 contextos diferentes. Acompanhe. A todo corpo de cristãos de uma localidade. Então, em foco num local. Atos 11, 22 diz, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Então aconteceu determinadas coisas, e chegou ao ouvido de quem? Da igreja que estava em Jerusalém. Só que em Jerusalém não existia apenas uma igreja, existia várias congregações, vários pontos de reunião de pessoas. Jerusalém é uma cidade grande, era uma cidade de porte naquela época. Então, em Jerusalém, tinha uma igreja, a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, nesse sentido, é todas as igrejas, todas as pessoas que fazem parte dessa fé que viviam em Jerusalém. Então, em certo aspecto, o termo eclésia pode direcionar a uma localidade. Imagine só, eu estou na cidade de Franca, no interior de São Paulo. E eu posso dizer, poxa, a igreja do Rio de Janeiro ficou escandalizada com um comportamento de determinado político. A igreja do Rio Grande do Sul está protestando, indignada por causa de determinada circunstância. Então eu posso usar o termo de igreja para falar do conjunto de cristãos, de pessoas que têm a mesma fé, de uma determinada localidade, ok? Então você vai ler o contexto, você vai ler o texto, você vai analisar o contexto dessas coisas. Bom, poxa, a igreja que estava em Jerusalém, fala dos crentes, do conjunto dessas pessoas que estavam lá. Em Atos capítulo 13, verso 1, é o mesmo contexto, é a mesma perspectiva. E diz, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, na igreja de Antioquia, significa que era só em uma congregação? Não. Pode ser que essas pessoas estavam unidas em uma congregação, em uma igreja local, mas pode ser que eles estavam separados em outras igrejas que ficavam em Antioquia, e para falar de Antioquia de uma maneira indicativa, já fala, ó, a igreja que está em Antioquia tem homens e mulheres de Deus. Eu poderia, talvez hoje, usar da seguinte maneira, olha, a igreja norte-americana tem produzido excelentes teólogos, e citar o nome de alguns desses teólogos. Ou eu posso dizer, olha, na Idade Média, a igreja da Alemanha produziu grandes teólogos. A igreja da Holanda trouxe grandes pensadores, a igreja francesa. E aí eu posso usar uma localidade para falar apenas como referência, não de uma igreja local, mas desse conjunto de pessoas que fica naquela região ou naquela cidade. Então esse é o primeiro termo, falando de reunião de pessoas, não tem ainda nenhum adjetivo, não tem nenhuma característica específica, fala só de reunião de pessoas em determinada cidade, localidade, determinada região, ok? Em Romanos, no próximo slide, aparece em Romanos capítulo 16, verso 5, de saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia,
em Cristo. Então, aqui está dizendo também de uma igreja lá, de uma igreja que ficava em Roma. Todos esses 3 textos têm um propósito, têm um indicativo de falar de localidade. B, uma congregação local de ajuntamento, reunião de pessoas. 1 Coríntios 14, 19 diz: todavia, eu antes quero falar na igreja, já está falando de um local específico, na igreja, 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. E no outro texto diz: e se alguém se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente as mulheres falarem na igreja. Então está falando que de uma localidade específica, olha, falando da igreja, do local, do ambiente de igreja, do ambiente da congregação. Não está falando de uma maneira genérica para indicar uma localidade, falando de um local específico. Olha, nesse momento, Paulo está dizendo, olha, as mulheres que estiverem na igreja, não é para ficar, não é para falar, não é para ficar indagando, é para ficar em silêncio, ouvindo. Se tiver dúvidas, ela chega em casa, tá vendo? Está falando de localidade, um local específico, uma congregação específica, diferente, bem diferente daquele primeiro conceito, tá bom? Então, essa é a segunda forma. A primeira forma é a igreja que está lá em Roma, a igreja da Inglaterra. A segunda forma, olha, o local da igreja. No local da igreja não pode ter baderna. No local da igreja não pode ter sujeira. No local da igreja deve ter culto. Pronto, local específico. E terceiro, todo o corpo de crentes na terra. Efésios 5:32 diz: grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Aqui ele não está falando de uma igreja específica, não está falando de um local, ele está falando de toda a reunião, em todo mundo, em todo o tempo. Veja o comentário de Strong, no próximo slide. Ele diz o seguinte: a igreja de Cristo, no seu sentido mais amplo, é o conjunto de pessoas regeneradas em todos os tempos e épocas, no céu e na terra. Nesse sentido, a igreja é idêntica ao reino espiritual de Deus. Ambos significam a humanidade na qual Deus, em Cristo, exerce seu verdadeiro domínio espiritual. Então, ele vai ratificar essa ideia. Olha, a igreja, de uma maneira universal, de uma maneira genérica, dessa maneira abrangente, significa todas as pessoas que foram regeneradas, todas as pessoas que são crentes, todas as pessoas que acreditam em Cristo, que viveram em Cristo, e não importa a época, não importa a região, não importa o local, mas são todas essas pessoas que estão unidas por uma mesma fé. Por isso que em Mateus, aí no texto apresenta, no slide, né, Mateus 16:18, que é o texto que nós usamos em nossa introdução, diz: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus vai edificar a igreja dele, tá? A igreja dele está onde? É de Jerusalém? Não. É apenas um local? Não. É a igreja universal. É a igreja que está em todos os lugares e regiões, é um conjunto de pessoas que creem nele. Hebreus capítulo 12, versos 22 ao 24, também apresenta essa mesma ideia, dizendo: mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue de aspersão que fala melhor do que o de Abel. Então, nesse caso aqui, nós vemos a universal assembleia. Então, o texto ele já traz o que é uma igreja universal, que ela está presente em todo o universo, em todo o globo, em todo o planeta. É a igreja de Cristo. Ele a fundou, ele a sustenta. Não é uma igreja específica de determinado local, é a igreja de todo mundo. Então, essa igreja, alguns vão chamar até a igreja invisível. Por quê? Porque a igreja a qual eu pastoreio, aqui em Franca, é uma igreja visível. Você vê a fachada, você vê as cadeiras, você vê os departamentos, você vê tudo. Inclusive me vê através desse vídeo.
Agora, existe uma igreja invisível que ela não está limitada a um estabelecimento, não está limitada a um imóvel, não está limitada a um nome. É uma igreja invisível, mas é o conjunto de todos esses cristãos fiéis e verdadeiros, que podem estar distribuídos em várias denominações, países e lugares diferentes. Essa é a igreja invisível, essa é a igreja que a Escritura, em determinados momentos, vai citar como sendo uma igreja universal, uma igreja genérica. Então, nós concluímos aí que, nesse sentido, a igreja não pode ser definida em termos simplesmente humanos, mas como um agregado de indivíduos unidos com propósitos sociais, beneficentes ou ainda espirituais. Há um elemento transcendente na igreja. Então, primeiro aspecto que nós trazemos é sobre a igreja, o que significa o termo, e vimos que esse termo significa uma reunião de pessoas. E esse termo pode ser encontrado em uma reunião de pessoas em uma determinada localidade, em uma reunião num determinado ambiente, num determinado templo, num determinado santuário, numa determinada igreja específica, num imóvel específico, ou pode ser falando da igreja de todos os tempos, de um corpo invisível e espiritual, governados, sustentados e orientados por Cristo Jesus. Então não é apenas matéria, é espírito, é transcendente, com um rei transcendente, com um líder transcendente. Então a ideia da igreja, segundo a Bíblia, é essa. Então quando a gente fala igreja, a gente pensa em várias coisas, em 3 ideias: local, imóvel. Então vamos chamar imóvel, nós podemos chamar de uma região, referência, ou podemos falar de toda a igreja de Cristo, a igreja invisível, tá bom? Agora, nós vamos para o item 2, que são palavras que descrevem os participantes dessa instituição. E isso é muito interessante. Por quê? Porque uma vez que eu entendo o tipo de pessoa que participa dessa instituição, eu consigo compreender, então, o que ela significa. Agora, é uma reunião. Uma reunião do quê? É um ajuntamento de pessoas. Para quê? Que tipo de pessoa? É interessante que a reunião, a assembleia de criminosos se chama organização criminosa. A reunião de determinados grupos tem ali os seus adjetivos, tem as suas sociedades. Agora, que tipo de pessoa se reúne ou que se espera se reunir na igreja? Então vamos lá, palavras que descrevem os participantes dessa instituição. E nós temos vários termos na Escritura e alguns outros ainda que nem estão descritos aqui, então é um rol exemplificativo, podem ter mais ainda. Primeiro termo é irmãos, indica uma ideia de fraternidade, comunhão espiritual. Não há discriminação de raça, riqueza ou função, nem etnia, nem gênero, nem qualquer outro tipo de possível discriminação. Em Colossenses capítulo 3, verso 11, diz: onde não há nem grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Em Gálatas capítulo 3, verso 28, diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Então, esse aqui e em outros lugares que vamos falar explicitamente esse termo, os irmãos, ela vai trazer uma ideia. Bom, qual que é a ideia então de uma igreja? Bom, a igreja é um lugar onde os irmãos se reúnem. Opa! Então a igreja é um lugar de socialização. Uma socialização, um local de fraternidade, é um lugar de união, é um lugar de amizade, é um lugar de relacionamento, onde os irmãos... Não está falando onde o lugar onde os mestres, muito embora não tivesse nenhum problema também serem chamados assim. Não está falando que onde o lugar onde os estudantes. Mas está falando nesse momento de irmãos. Então uma das características da igreja é reunir pessoas para desenvolver uma fraternidade, uma unidade familiar, relacionamentos saudáveis, amizades, pessoas que possam contar umas com as outras, que possam se abrir umas com as outras, que possam pedir ajuda umas às outras. Então, quando uma pessoa ela vem à igreja e ela é uma pessoa individualista, ela já não está vivendo o propósito da igreja, não é essa a ideia. A ideia da igreja é construir uma fraternidade.
É você ter a liberdade de abrir-se uns com os outros e compartilhar das suas necessidades e projetos e, quem sabe, obter uma resposta positiva, um apoio, uma orientação, um direcionamento. Por quê? Porque a expectativa de Deus é que sejam um lugar onde os irmãos se reúnam. Ou seja, a primeira característica é uma reunião de pessoas que procuram uma fraternidade, uma amizade, que procuram crescer em amor, que procuram ser uma família. Ok? Então, opa! Aí você vai falar, puxa, minha igreja não é desse jeito. Ok, você está aprendendo, seja você a luz na sua igreja, seja você a pessoa que vai fazer a diferença na igreja. Eu não quero que você aprenda aqui para chegar na sua igreja e começar apenas a apontar o dedo na cara de todo mundo e começar a julgar, hostilizar e condenar todo mundo. Não é esse o propósito da Escritura, nem o meu propósito. O meu propósito é que você, sendo alcançado pela graça e pelo conhecimento de Cristo, seja transformado por Ele e que você se torne um embaixador dessa boa nova, dessas virtudes, e possa influenciar as outras pessoas como os apóstolos influenciaram, e como Jesus influenciou, e os discípulos, posteriormente, ele influenciou os outros. Jesus, ele dá o exemplo para que os seus discípulos façam, e posteriormente os outros. Então a ideia é você não olhar as características e falar, minha igreja é uma porcaria. Ou falar, nossa, minha igreja está em falta. Eu vou mudar de igreja porque a minha igreja não tem isso. Não, a primeira ideia é assim que eu devo me comportar na igreja. Esse é o sentimento que eu devo desenvolver para com a minha igreja. É esse o sentimento que eu devo estimular as pessoas da igreja. Se você é um pastor, você é um líder, você deve estimular a irmandade e não o individualismo. Aqui a palavra pregou, você faz o que você quiser da sua vida, ou aqui é cada um por si, Deus por ninguém. Não, não é assim. Estimule para que sejam saudáveis. Então, a primeira característica que já quebra a perna de muita gente é irmandade. É procurar fazer da igreja uma família. É procurar fazer da igreja um lugar de bons relacionamentos. O que mais, segundo a palavra, outro termo muito usado também, crentes, item B aí, né? B, crentes, indica que os participantes dessa instituição têm uma unidade doutrinária crendo na mesma forma. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 2 diz, e os que têm senhores crentes, que não os desprezem, por serem irmãos, o termo irmão que a gente tinha falado antes. Antes sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Então, outro termo dos que participam dessa instituição, dos que participam, dos que se reúnem na igreja, são crentes. Em Atos dos Apóstolos, vai dizer que a igreja crescia em graça, que a fama da igreja repercutia, e era um o coração e a mente dos que criam, era a mesma doutrina, acreditavam na mesma coisa. Então a ideia é que as pessoas que estão na igreja e que fazem parte da igreja tenham uma mesma ideia. Mas qual ideia? A palavra de Deus, a doutrina de Deus, a doutrina da Escritura, que sejam olha, nós acreditamos no mesmo livro, acreditamos no mesmo Senhor, e por isso que a palavra ela é tão importante, porque é a palavra que me une ao meu irmão. Se o meu irmão não tem a palavra no coração dele, ou não entende a palavra, a gente já não está tão bem conectado. A igreja ela não vai conseguir andar saudável se não tem o mesmo sentimento. A Escritura vai dizer que um reino dividido, ele não subsistirá, ele não vai continuar existindo. É necessário harmonia, é necessário unidade, é necessário que haja o mesmo coração, a mesma doutrina, o mesmo sentimento. É necessário união. Sabe, eu confesso a vocês que é tão fácil conversar com quem é crente de verdade, independentemente de ser da igreja que eu pastoreio ou de qualquer outro lugar. E é interessante que há pessoas de outras igrejas, de outros lugares, cidades, que às vezes eu vou conversar com essa pessoa e falo, poxa, caramba, mesma língua, falamos a mesma língua. Por quê? Porque é a mesma fé, unida por uma mesma palavra, por uma mesma doutrina. Vai falar a respeito de família, não tem divergência. Por quê? Porque o texto é o mesmo, o princípio é o mesmo. Vai falar de mentira? Não acredito na mentira. Não, também não acredito na mentira. Por quê? Porque está escrito. Agora, tem um monte de irmão que começa a deturpar, tem um monte de gente dentro da igreja que começa
a perverter as coisas, e aí você chega e fala, olha, mentira é pecado. Ah, não, não é bem assim não. Aí você fala, poxa, mas cadê essa conexão de ser crentes, de nós sermos unidos porque cremos na mesma coisa? Aí você olha e fala, mas não é possível, eu não entendo. Como que a pessoa está dentro da igreja e coisas básicas não acredita? Às vezes questões de casamento, educação de filho, tem alguns pontos sensíveis que são uma bênção para nós, mas a fraqueza humana estraga-nos e nos deixa receosos de certas coisas. Aí você vai conversar com o irmão, olha, a escritura ensina que deve sim usar determinados castigos para as crianças. Está escrito na palavra de Deus, o provérbio diz, não, é um erro, isso não funciona. Aí você fala, uai moço, mas a gente não crê no mesmo livro? Não, mas esse livro está desatualizado. Aí é complicado. Aí vai falar, olha, a esposa tem que ser submissa ao marido. Não, submissão é um absurdo. Isso aqui foi escrito quando um patriarcado antigo, severo, insensível. Você fala, não, é uma bênção. É uma bênção a submissão, uma bênção um governo familiar, como a Escritura trouxe. É atemporal isso daqui. Não, não é bem assim não. Aí você começa a ver que assim, está dentro da igreja, dentro do local da igreja, mas será que realmente são crentes mesmo? Será que realmente estão unidos? Será que realmente estão ligados pela mesma fé, pela mesma palavra? Porque de que adianta adorar com os lábios, mas o coração está distante? De que adianta falar Senhor, Senhor, se não obedece os mandamentos? Então o que se espera de uma igreja é pessoas que concordem, não com doutrinas pessoais, mas com a doutrina que veio do nosso Senhor. Não com ideias e caprichos pessoais, mas com a sã doutrina que vem do Pai das luzes, em quem não há variação, em que não há confusão. Então a ideia é uma instituição de fraternidade e de pessoas que estão unidas por uma mesma fé, unidas por uma mesma ideia, ideias centrais, ideias importantes, unidas por uma mesma convicção. Essa é a ideia. Essa é a ideia, é uma das características, é uma instituição de pessoas que procuram irmandade, que procuram relacionamentos e pessoas que creem no mesmo Senhor, nas mesmas orientações, ensinamentos e mandamentos do nosso Senhor. No próximo slide, tem o terceiro elemento, que é santos. Indica que os membros dessa instituição foram separados de algo e para algo. Em Colossenses, capítulo 1, verso 2, diz, aos santos. Ele está escrevendo a carta aos santos e irmãos, fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então veja só, ele está chamando o quê? Os irmãos. Ele está chamando como? As pessoas que fazem parte da igreja que está em Colossos. Como que ele chama? De santos. O que significa isso? Foram pessoas que foram separadas de uma crença pagã, de uma crença idólatra, de uma crença errada, para a crença verdadeira, que deixaram de seguir falsos deuses, falsos ídolos, falsos intercessores, intermediários, e agora seguem a Deus. Pessoas que viviam no mundo e foram no pecado, na imoralidade, na sujeira, nas blasfêmias, nos erros, na carnalidade, e abandonaram e foram separados de um estilo de vida que era reprovável, que era desagradável aos olhos de Deus, que levava-os à condenação. Eles foram separados. Então a igreja é um lugar que se espera. Qual que é a expectativa? Qual é o projeto? Bom, a igreja é um lugar de irmãos que procuram amizade, familiaridade, que creem na mesma coisa e que se separaram. E que saíram do mundo, e que amaram mais a Deus do que as suas famílias, que amaram mais a Deus do que os seus caprichos pessoais, amaram mais a Deus do que as suas riquezas, amaram mais a Deus do que os seus prazeres, amaram mais a Deus do que a glória desse mundo, e preferiram então sair desse mundo e se reunir com todos aqueles que também saíram desse mundo. Então é um lugar, a gente pode até chamar então a igreja praticamente de um campo de refugiados, pessoas que saíram do mundo. Aí me vem à mente a história do peregrino, escrita por John Bunyan, de um homem que deixa a cidade da destruição para ir para a cidade celestial, a cidade do Senhor Jesus. E todos aqueles que seguem o caminho do peregrino, eles se refugiam à cidade santa, a Jerusalém celestial. Então a igreja é um lugar de pessoas refugiadas, pessoas que muitas vezes perderam seus familiares,
Por quê? Porque os familiares não aceitaram a fé verdadeira. Porque os seus familiares, ou colegas, ou amigos, não quiseram depositar sua esperança em Cristo Jesus e na verdade. Então eles foram separados. São santos. Santos, separados do mundo e separados agora para Deus. Essa é a ideia. Então é uma reunião de que tipo de pessoa? Pessoas que procuram irmandade, procuram ser uma família, de pessoas que procuram crer na mesma palavra, na mesma doutrina, pessoas que foram separadas do mundo, do pecado e vieram a Deus. Outro elemento, eleitos, indica que as pessoas que compõem a igreja foram escolhidas por Deus, segundo os seus propósitos e critérios. Em Colossenses capítulo 3, verso 12, diz, revesti-vos, pois, ele está dizendo a quem? Aqueles santos irmãos, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, a Escritura está dizendo que uma das características, um dos termos, são pessoas que foram escolhidas por Deus. Nós já falamos muito sobre a questão da eleição, da predestinação, e eu recomendo que você vá lá na nossa aula, falamos sobre isso na doutrina da salvação, e você vai entender bem, por isso que nós colocamos escolhidos segundo os propósitos e critérios de Deus. Então, um lugar de pessoas que foram escolhidas por Deus, foram chamadas por Deus para fazerem parte desse povo santo, desse povo de fraternidade, desse povo de amor, desse povo de conhecimento, de sabedoria e de uma doutrina saudável. Próximo elemento, discípulos. Aqui está legal, olha que interessante, indica que os membros da igreja são aprendizes, porque estão sob preparação espiritual através de seus líderes e do Espírito Santo. Em Atos capítulo 18, verso 22 e 23 diz, e chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia, estando ali, há algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando todos os discípulos. Ele passou pela província da Galácia e da Frígia, tá? E como que foi confirmando esses discípulos? Onde que esses discípulos estavam? Estavam nas igrejas que tinham sido fundadas, estavam nas congregações que haviam sido fundadas, e ele estava revisitando esses lugares, revisitando essas cidades, essas igrejas e confirmando. E aí ele chama como? As pessoas que fazem parte dessas igrejas? De discípulos. Muito bem. Lembra que eu falei que a igreja era composta de irmãos, não de mestres, não de estudantes? Ou seja, eu disse aquilo que não é exclusivamente, não é mestres exclusivamente, não é estudiosos exclusivamente, não é irmãos exclusivamente, mas esse conjunto de coisas. Então veja que interessante, a igreja é feita de pessoas que procuram relacionamentos, irmãos, procuram uma família, fazem parte de uma nova família. E também são pessoas que estão aprendendo. Então o fato deles serem santos, o fato de ter uma mesma fé, não significa que todos estão perfeitos nesses atributos e nesses adjetivos. Por isso que existem algumas divergências, por isso que existem alguns conflitos, por isso que pode existir alguma rusga em alguns aspectos. Por quê? Porque nem todo mundo aprendeu tudo. Nem todo mundo sabe de tudo. E a verdade é que as cartas epístolas paulinas às igrejas, muitas das vezes é para consertar ideias equivocadas que haviam dentro dessas igrejas, de divergências internas dentro dessas igrejas, que o apóstolo Paulo então enviava suas cartas para trazer soluções, para trazer um equilíbrio, para julgar essas causas. Então a igreja ela é composta de pessoas que são discípulos, e discípulo significa o quê? Aprendizes. Pessoas que estão aprendendo a amar, aprendendo a decidir, aprendendo a amadurecer, aprendendo a se santificar, aprendendo a servir, aprendendo a fazer a vontade de Deus, aprendendo. Então a igreja é um lugar de aprendizes, não é um lugar de profissionais, é um lugar de discípulos, de pessoas que estão aprendendo e permitindo que as suas vidas sejam transformadas diariamente pela glória de Deus, que estão sendo renovados dia após dia para que sejam a imagem do varão perfeito que é Cristo Jesus, do homem perfeito. Então é um lugar também de aprendizes. Então quando eu entro numa igreja, eu falo, nossa, cadê a fraternidade? Bom, são aprendizes a serem irmãos.
Ah, mas cadê a crença de todo mundo? São aprendizes a crer na palavra de Deus. Ah, mas cadê aquela santidade? São aprendizes a se tornarem santos, a desenvolverem a sua santidade, a sua santificação. Então a igreja é composta de aprendizes, de discípulos de Jesus. Ninguém sabe tudo, ninguém sabe todas as coisas. Os teólogos mais eruditos, eles morrem estudando e dizendo que tem muita coisa ainda para aprender. Os mais espirituais também no seu fim de vida disseram que gostaria de ter orado mais. Então a verdade é que todos nós somos aprendizes. Ninguém tem toda a sabedoria, ninguém tem todo o conhecimento, ninguém tem toda a virtude, ninguém tem todos os frutos em níveis absolutos. Todos estão aprendendo, todos são discípulos de Jesus, crescendo na graça e no conhecimento. Ok? Próxima característica, então aí a gente começa a entender, tá vendo como que está ganhando cor? Falou de igreja como um imóvel. Agora esse imóvel já está tendo cor, cheiro, está tendo uma imagem, está tendo detalhes, está tendo aparência, está ficando mais claro o contorno, a caricatura dessa igreja que Deus quis trazer. Não é apenas um imóvel, é um imóvel cujo propósito é acolher e desenvolver um ambiente familiar de crença, de unidade, de santidade, de pureza, de escola, de aprendiz. Então, esses todos são aspectos. E uma igreja equilibrada procura ter todos esses aspectos. Se uma igreja foca apenas na irmandade e não foca no discipulado, essa igreja não será saudável. Se uma igreja foca só no discipulado, mas não foca na irmandade, essa igreja também será desequilibrada e não será saudável nenhuma nem outra. Então, é necessário aprendermos e termos todas essas características. Próximo slide. Diz, na letra F, cristãos. O termo cristão surgiu em Antioquia porque os discípulos se pareciam com Jesus Cristo. Assim, isso significa que a igreja é composta por pessoas que são ou procuram se parecer com Jesus Cristo, imitando sua doutrina e atitudes. Atos capítulo 11, verso 26 diz, sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja ensinando muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então os que fazem parte da igreja, eles têm um alvo, que é o quê? Ser parecidos com Jesus Cristo. É a missão de todo mundo que está dentro de uma igreja, ou deveria ser, né? Deveria ser, quem está dentro da igreja deveria ter a missão. Qual a missão? Ser igual a Jesus Cristo, ser semelhante a Jesus Cristo. Esse é o mandamento, essa é a ideia, esse é o propósito. É reunir pessoas que têm o mesmo desejo. Eu estou aqui na igreja, eu sou enfermo, mas eu quero ser igual a Jesus Cristo. E o outro do lado fala, eu também quero ser igual a Jesus Cristo. E então, atitudes, comportamentos, conselhos, consolações, admoestações vão servir para me ajudar a ser mais parecido com Jesus Cristo. Eu sei que talvez vocês estejam falando, o projeto é ótimo. E é bonito o projeto mesmo. Mas na realidade, é o que eu repito a você. Seja você o sal da terra. Para de ficar esperando nos outros. Para de ficar dependendo dos outros. Para de ficar apontando o dedo para os outros. Faz a diferença, faz essa glória, essa beleza aqui se tornar uma vida na sua igreja. Faz isso ser a diferença na sua igreja, aqui nessa igreja. Pega esse atributo e fala, eu vou ser desse jeito. Eu vou ser a parte da igreja que vai fazer a diferença. Então pega isso para você, se você está cheio de crítica, porque na igreja que você está, às vezes não é desse jeito, e que o propósito é uma coisa, expectativa é uma realidade é outra, o convite é para você, segue-me tu, segue você a Jesus, e faça você a diferença onde você estiver. Bom, próximo item é os do caminho. Diz, nos dias primitivos, muitas vezes eram conhecidos como os do caminho, porque viviam de acordo com uma maneira especial de viver. Então, em Atos vai trazer esse texto, capítulo 9, verso 2, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem para Jerusalém. Então, o caminho, ou seita, né, em alguns lugares é traduzido como seita, esse termo, era a maneira que eles taxaram esses primeiros convertidos. Antes mesmo de serem chamados cristãos, eram de um caminho, porque Jesus era o caminho.
E Jesus tinha uma maneira de viver diferente, tinha uma maneira de se comportar diferente. Então, antes de chamar eles de cristãos, chamaram eles de o caminho, aquela seita. Que seita? Seita do caminho, daquele que dizia que era o caminho, a verdade, a vida, ou por conta de questões e citações proféticas. Então, essas pessoas do o caminho eram conhecidas porque tinham um estilo de vida diferente. Era um estilo de vida diferente. Então a igreja é composta por pessoas que têm um estilo de vida diferente do resto do mundo. Superior? Claro que superior. Mas em que aspecto superior? Com mais amor, com mais abnegação, com mais altruísmo, com mais sabedoria, com mais bondade, com mais misericórdia, com mais longanimidade, com mais fé, com mais justiça, com mais domínio próprio. É isso, é essa superioridade que, sim, a Escritura espera de um cristão. De que o cristão se ame, que o cristão seja mais santo, mais puro do que os demais. Então é um estilo de vida diferente. H. Sacerdotes, santo e real. Esses termos indicam que os membros da igreja são considerados como sacerdotes, isto é, pessoas que ministram perante Deus em favor de outras pessoas. E no próximo slide está o texto de 1 João, capítulo 2, verso de número 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui está dizendo o quê? Que as pessoas que fazem parte da igreja, elas também são pessoas que são consideradas como sacerdotes. Então é um conjunto de sacerdotes, de pessoas que ministram perante Deus em favor de outras pessoas, de pessoas que pregam o evangelho, de pessoas que intercedem por outras pessoas, por pessoas que procuram fazer o bem para outras pessoas. E essa ideia do sacerdócio, de ser uma pessoa que intermedia Deus e aquela pessoa. Então a igreja deve ser composta, por quê? Por pessoas intercessoras, que anunciam a verdade, que levam a palavra de Deus, que de Deus recebem a mensagem e levam ao pecador, de pessoas que pegam o pecado, a vida, a informação falha do pecador e levam a Deus para que Deus tenha misericórdia e perdoe, e dê solução e faça justiça. Então, dentro da igreja, o que se espera dessa reunião? É uma reunião de sacerdotes. Uma reunião de sacerdotes, de pessoas que intermediam, de pessoas que ajudam, de pessoas que ministram em favor de pecadores e de uns dos outros. Outro termo é povo eleito, povo de Deus, nação santa. Todos esses termos indicam que as pessoas que participam da igreja são igualmente parte de um povo e uma nação específica. E, consequentemente, tem leis próprias, princípios específicos e um rei, o Senhor Jesus. E aquele mesmo texto que eu li agora há pouco, mas agora dando ênfase aos termos nação santa, o povo adquirido, e aí só até aí. Ou seja, esses termos estão trazendo para nós uma verdade que quem está dentro da igreja é como se fosse uma embaixada. Aqui é uma embaixada onde, embora estejamos no território do mundo, nós temos aqui dentro dessa embaixada um rei diferente. Temos aqui dentro dessa embaixada leis diferentes. Estou no Brasil agora, há um presidente no Brasil atualmente. Mas embora eu procure honrá-lo como a Escritura me ordena, e procuro amá-lo como a Escritura me ordena que eu faça, eu tenho outro governante sobre mim. Eu, na minha formação de advogado, fiz direito e especializações, eu sei que a nossa nação tem inúmeras leis e regras de negócios, de comportamentos, de tratamentos e relações, mas eu sei que além dessas leis, eu tenho outras regras e leis, que inclusive são superiores a essas regras e essas leis. Por quê? Porque a igreja é um lugar de pessoas que foram levadas e se tornaram parte de uma outra nação, de um outro reino. Muito embora eu seja nativamente brasileiro, eu tenho uma outra cidadania, que é a cidadania celestial, a cidadania que Deus concedeu a mim. Então, assim também, aqueles que fazem parte da igreja, eles devem ter um pensamento diferente, um sentimento diferente, de que não são desse mundo, mas são apenas embaixadores, que fazem parte de um outro reino, de uma outra nação. E aí por isso que muitas pessoas devem se reunir à igreja, para que possam conhecer melhor sobre esse novo reino, sobre esse rei, sobre as regras desse rei, sobre as leis desse reino, e então serem edificadas.
Por último, último texto, rebanho. Esse termo indica o relacionamento que as pessoas da igreja têm com Deus e entre si, cuidado, altruísmo e dedicação. Atos capítulo 20, verso 28, vai dizer: olhar por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. E a Escritura vai dizer que o Senhor é o meu pastor. Então o rebanho, e ainda Jesus vai falar em João: eu sou o bom pastor, que dou a minha vida pelas ovelhas. Então aqui a Escritura vai dizer que a igreja é um lugar de ovelhas, e ovelhas que precisam ser cuidadas. Ovelhas são é um animal frágil, limitado, é um animal que não sabe se defender. Então a igreja é um local de um rebanho, de pessoas que precisam ser apacentadas, precisam ser cuidadas, e umas cuidando das outras, e o pastor cuidando delas, e Deus cuidando dessas pessoas. Então a igreja é um lugar de ovelhas. Eu também poderia citar algumas outras que Paulo fala e usa muitas vezes: olha, combate o bom combate. A igreja é um lugar de soldados, é um quartel-general que fortalece e prepara a gente para a guerra, para a luta. Poderia também dizer que os sãos não precisam de médico, mas os doentes necessitam de médico. Eu não vim para salvar os justos, mas salvar os pecadores, os doentes, os enfermos. Então a igreja é um hospital também, porque é um local onde pessoas enfermas vêm para serem curadas por Deus. E através dos seus líderes, através do povo, a igreja é tudo isso. A igreja tem essas figuras, tem essas imagens. E agora eu consigo entender bem melhor. É uma reunião de pessoas. Que tipo de pessoas? Resumidamente, pessoas que procuram a fraternidade porque são irmãos, que creem numa mesma doutrina, que são santos porque foram separados do mundo, do pecado, da carne, que são eleitos porque foram escolhidos por Deus, que são aprendizes, discípulos de Jesus, que são cristãos porque procuram imitar a Cristo e viver como Ele viveu, que tem uma maneira especial de viver porque fazem parte de um outro caminho, não do mundo, que são sacerdotes, pessoas que intercedem perante Deus em favor de pessoas que têm uma regra, uma lei diferente desse mundo, e tem um rei, um governante diferente, e que precisam de cuidado, que são guerreiros, e que também podem esperar um cuidado, um tratamento, porque também podem estar doentes. Essa é a caricatura da igreja. Está vendo? O que é a igreja? Qual é o conceito da igreja? É uma reunião desse tipo de pessoa, com esses atributos, com esses propósitos. E por fim, 3, no próximo slide, palavras que ilustram e descrevem essa instituição. Então nós temos 3 termos que vão falar sobre isso, e diz o seguinte: olha que legal, o corpo de Cristo. Essa ilustração indica que cada indivíduo é um membro de um corpo místico, que unido representa a pessoa de Cristo. A Escritura esclarece que os membros devem estar ligados à cabeça de Jesus Cristo, e somente assim poderá cumprir o seu propósito. Pirman vai falar que o uso dessa ilustração faz lembrar que a igreja é um organismo, não meramente uma organização. Usado figuradamente, significa a soma total das partes entrelaçadas, na qual a relação mútua entre elas implica uma relação do conjunto. E nós vemos esse termo utilizado claramente em Colossenses capítulo 1, verso 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 e verso 27 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Esse texto, essa ilustração é maravilhosa. Vemos que, ao mesmo tempo, cada pessoa, a igreja, é uma reunião de pessoas que têm uma individualidade, mas que estão interligadas, e só unidas conseguirão cumprir o propósito mais excelente. Então, uma igreja de pessoas individualistas, meu Deus do céu, é uma verdadeira tragédia. Igreja individualista não agrada a Deus. Por quê? Porque a igreja é um corpo de pessoas que se unem, que trabalham em conjunto, que dispõem os seus dons e talentos em favor uns dos outros. Então o que é uma igreja? Lembra aquelas características, tudo que eu falei? Ali das pessoas, santa, crente, discípulo, tudo mais. Ok, tudo isso tem que caminhar junto.
tem que entrelaçar, assim como o membro, mão com antebraço, com braço, com o ombro, interligado com o corpo, tem que estar bem ajustado, tem que estar bem ligado, senão não faz o movimento, não cumpre o propósito pelo qual foi estabelecido. Então a igreja é um lugar de união e de harmonia, e se não tiver isso, o corpo estará doente. Então essa ilustração ela é maravilhosa, porque ela pega todas aquelas características e traz a mensagem para nós que tudo isso, todos esses adjetivos devem estar interligados. Não é você entrar na igreja para você ser uma pessoa isolada. Eu sou uma pessoa isolada com dons, talentos, sou cristão, sou crente, sou separado, sou santo, isso, aquilo, mas não estou interligado com os outros. Você tem que interligar com os outros. É assim que Deus estabeleceu a sua igreja. A bênção está aí. Está nessa interdependência que temos uns dos outros. Segunda característica, letra B, o templo de Deus. Um templo ou um santuário é um lugar em que Deus, que habita em toda parte, encontra-se em um lugar específico, onde seu povo sempre o pode achar em casa. 1 Reis 8:27, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que tenho te edificado. Efésios vai dizer que no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também estáis vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então aqui está dizendo o seguinte, que a igreja, quando ela está reunida, quando ela está junta, ela constrói um templo com o qual Deus habita e opera de maneira mais intensa. E eu vou dizer para você, não se engane, Deus opera de maneira mais intensa em alguns lugares do que outros. Deus opera de maneira mais abundante em determinados eventos do que outros. E Ele mesmo disse isso quando falou, quando 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei presente. Não quer dizer que Ele não está presente quando está sozinho, quando alguém ora no particular, de jeito nenhum. Mas Ele está querendo dizer que há uma virtude, há uma intensidade, há uma graça quando tem mais pessoas unidas em oração. Mas por que ele quis fazer isso? Olha, eu poderia descrever vários motivos para isso. Mas a questão é que essa é a verdade. Isso é real. E Jesus deu testemunho, porque quando ele foi orar no Getsemane, ele não foi sozinho. Ele chamou Pedro, João e Tiago, afastou um pouco, mas ele estava em oração e chamando pessoas para orar em conjunto. Em vários outros momentos, Jesus está orando com seus discípulos. E também orações privadas, sem sombra de dúvida. Mas a Escritura demonstra para nós que a igreja é o templo de Deus. Então, a igreja, aí sim, nesse local físico, onde a igreja se reúne para a edificação e para cumprir aqueles propósitos, é um local onde Deus se manifesta com glória, com graça, com benignidade. Último termo, noiva, esposa de Cristo. Noiva é uma ilustração usada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento para descrever a união e comunhão de Deus para com seu povo. 2 Coríntios capítulo 11, verso 2 diz: porque sou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura ao seu marido, a saber, Cristo. Olha para mim aqui. A Escritura vai falar que a noiva, a esposa de Deus é a igreja. Mas como assim? Essa reunião, essa unidade de pessoas, e aqui está falando daquela igreja invisível, essa unidade de pessoas, essa unidade de cristãos, de cristãos reunidos, eles são a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, que vai ter essa unidade. Então esse texto ele traz que a ideia é que a igreja ela é um local de comunhão, é um local de unidade com Cristo Jesus. Então é maravilhosa a ideia que a Escritura traz para nós a respeito de quê? Do propósito da igreja ser e ter essa intimidade. É um lugar de intimidade, é um lugar de proximidade, é um lugar de a reunião. Esse corpo é um povo que vai desfrutar de comunhão e união. E no outro slide tem alguns textos. Efésios 5:25, maridos, amai a vossa mulher como Cristo também amou a igreja. Então ele faz um paralelo de esposo e marido, de esposo e noiva e esposa. Apocalipse 19, verso 7 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória,
Porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou nessa mesma ideia. Então a ideia é de que a igreja é a noiva, é a esposa, e ela está se preparando, ela está se moldando para ter cada dia mais intimidade e união, uma união eterna com o seu marido. Para encerrar, chamar a atenção de vocês mais uma vez, nesse item 4 aí, nesse mesmo slide, a igreja visível e invisível. Das 115 referências do Novo Testamento, Geisler vai dizer, a igreja ou igrejas, aproximadamente 100 se referem às igrejas visíveis, né? Os esforços dos autores bíblicos estavam focados nessa direção. Afinal, a igreja invisível é o corpo espiritual de Cristo, que é sua obra exclusiva, ao passo que a igreja local, visível, ou são uma obra dos discípulos de Cristo na terra. Então, é o seguinte, a igreja invisível é uma obra de Cristo, ela está dispersa por todo esse mundo e a gente não consegue contá-la, nem controlá-la. Agora, as igrejas locais, elas têm sim um controle do líder, tanto é que em Apocalipse, a mensagem de Cristo vem para o anjo, para o líder da igreja. Cada igreja tem a sua administração, o seu governo, cada igreja tem os seus dilemas e os seus desafios individuais, particulares. Então, a igreja visível é aquela que você passa na rua, olha, e vê numa placa, numa fachada, escrito a igreja de Cristo, a igreja tal, cristã, igreja evangélica. Essa igreja visível, você está vendo, literalmente vendo. E essa igreja tem os seus desafios, tem as suas lutas, tem os seus propósitos. Então essa é a diferença de igreja visível com a igreja invisível. E o grande propósito do Novo Testamento é tratar da igreja visível. Apenas anunciar que existe essa igreja invisível por todo mundo, esse conjunto de crentes, santos, irmãos, espalhados em todos os cantos, e que um dia eles serão todos reunidos. Mas hoje, a ideia é lidar com a igreja que você vive, que você frequenta, que você se relaciona e trabalhar para torná-la cada vez melhor, mais santa, mais agradável a Deus. Ok? Bom, é isso que é a ideia, o conceito de igreja. Pronto, agora você entende um pouco o que é a igreja. Essa reunião desse tipo de pessoas que já demonstram alguns propósitos e com essas características. Guarde tudo isso no seu coração e que você seja um membro maravilhoso da sua igreja, que você possa fazer a diferença para a glória de Deus. Deus te abençoe, te aguardo no nosso próximo estudo sobre a igreja, que vai estar sensacional. Até lá.